Hoje vamos falar sobre os 10 fundos imobiliários que mais pagaram nos últimos 12 meses. Agora, sendo bem sincero, você não deve se preocupar com isso. Você não deve ficar olhando, se preocupando apenas com os fundos que pagaram mais. O que você deve se preocupar é entender qual é a origem daquele dinheiro. E é exatamente isso que vamos trazer no vídeo. Vamos explicar fundo por fundo os quais mais pagaram, mas o importante é entender qual foi a motivação, qual foi a origem desse dinheiro. É importante lembrar que nada nesse vídeo é algum tipo de recomendação de compra ou venda. Fala tio, seja muito bem-vindo ao canal do Tio Fiz. Quem tá falando aqui é Matheus Lima e hoje vamos falar sobre os 10 fundos imobiliários que mais pagaram nos últimos 12 meses. Mas antes de começar o conteúdo, já deixa o seu like, se inscreve no canal, isso é muito importante, e ativa o sininho, para que dessa forma o conteúdo chegue para mais pessoas e principalmente para você também, perfeito? Conto com você. Então vamos nessa. Para começar o conteúdo, antes de fato da gente entrar na lista, eu queria deixar bem claro que a gente anotou 4 critérios. 4 critérios que dessa forma conseguisse elencar, conseguisse separar o joio do trigo. Primeiro critério, ele está dotado da liquidez média diária. Então a gente adotou que o fundo imobiliário tivesse mais de 200 mil de negociações, 200 mil de liquidez média diária. Segundo ponto, a métrica preço sobre valor patrimonial, P sobre BVP, que fosse acima de 0,1. Terceiro critério é que ele tivesse mais de 100 cotistas. E o quarto e último, que o fundo ele continue sendo negociado na bolsa. Isso é muito importante. Então agora que você já entendeu os 4 critérios, vamos entender agora a lista dos 10 fundos imobiliários. Em 10º lugar, o fundo que mais pagou para os seus cotistas foi o XPPR, ou XP Property, o fundo gerido pela XP do segmento de lajes corporativas. Segmento de lajes corporativas significa prédios comerciais na região de São Paulo, região de Barueri, naquele segmento como um todo. E o fato é o seguinte, o fundo ele distribuiu um dividend yield de 11,22%, um dividend yield que chama atenção. E o que isso se deve? Isso se deve a 2 fatos. O primeiro deles foi porque o fundo, no meio do ano passado, no meio de 2020, ele teve uma rescisão contratual com um dos inquilinos, que esse inquilino pagou uma bolada para ele e o fundo imobiliário ele precisa estar distribuindo isso ao cotista. E o segundo ponto foi o que? A cotação caiu. É importante deixar bem claro que a métrica, dividend yield, ela é o quê? Ela é em relação ao quanto o fundo paga em relação ao que ele vale no mercado, ao que ele está negociando no mercado. Então, naturalmente, se a cotação cai e o fundo ele continua distribuindo bem, ele tem um dividend yield alto, como foi o caso do XP Property, de 11,22%. O nono fundo da lista é o Habitat 11, fundo gerido pela Habitat Capital. Ele está no mercado desde 2016 e é do segmento de papéis. O segmento de papéis investe em dívidas imobiliárias, certo? Normalmente os CRIs, que são certificados de recebíveis imobiliários. E ele teve impressionantes 11,43% de dividend yield, um dividendo bem robusto, bem forte. Isso se deve basicamente a 2 fatos. O primeiro deles está voltado ao quê? Ao segmento que ele atua. O fundo ele tem exposição, quase que 90% da carteira dele, ao segmento de multipropriedade e loteamento, que naturalmente tem um risco adicional e por conta disso consegue trazer um retorno a mais. E além disso também, o fundo ele tem os índices inflacionários ali dentro, como o IGPM e IPCA, que no ano de 2020 tiveram uma forte aceleração e por conta disso ele distribuiu para os cotistas. Em 8º lugar temos o fundo REC R11, fundo do segmento de papel gerido pela REC Capital, que teve um dividend yield de 11,62%. É um fundo que vem em amplo crescimento, o fundo vem realizando emissões de novas cotas para crescer, trazer um portfólio mais robusto, mas o que ele tem? Ele tem uma diversificação de indexadores. Ele tem tanto o CDI, quanto IPCA, quanto IGPM. E esse forte dividend yield está relacionado ao quê? Ao movimento de índices inflacionários, uma aceleração. O IPCA e o IGPM bombaram em 2020 e o que aconteceu? O fundo de papel ele acaba distribuindo aos cotistas isso. E por conta disso, o REC teve esse dividendo mais robusto. Em 7º lugar, temos mais um fundo de papel. O nome dele é o BARI 11. O fundo ele tem uma tese de investimento muito voltado ao residencial. Ou seja, a maior parte da carteira está voltada ao residencial, onde ele consegue trazer um retorno a mais. Além disso, também ele tem um mix e na carteira também com CRIs que são corporativos. O que significa os CRIs corporativos? Que tem um único devedor, como o Grupo Mateus, o Grupo Açaí, empresas altamente capitalizadas. Então o fato é, esse retorno a mais que ele consegue trazer é porque tem uma exposição ao residencial. E além disso também, o forte movimento, aceleração dos índices inflacionários, como IPCA e IGPM, trouxeram um plus a mais para a carteira, trouxeram um ganho a mais que é distribuído para os cotistas. Em 6º lugar, temos o BBF11, fundo gerido pelo BTG do segmento de lajes corporativas, prédios comerciais, que possui 2 ativos, 2 imóveis em carteira, um em Brasília, outro na região do Rio de Janeiro, e teve um dividend yield
de 12,98%. Hoje o fundo apresenta uma vacância de aproximadamente 75% e por conta disso tem uma certa variação, uma certa volatilidade na sua cotação, mas teve um dividend yield de 12,98%. Isso deve muito ao que comentamos. O dividend yield é uma métrica voltada ao que o fundo vem pagando em relação ao quanto vale. Se o fundo ele tem uma certa variação, acaba que o dividend yield dele sobe. Perfeito? Em quinto lugar, temos o queridinho da galera, o HCTR11, fundo gerido pela Hectare Capital. Ele teve uma distribuição de 14,19%. Isso se deve muito ao quê? Ele tem uma exposição ao segmento de loteamento e multipropriedade, que naturalmente traz um retorno a mais para o fundo, mas principalmente pela forte aceleração dos índices inflacionários. O IPCA, e ele tem uma exposição forte ao IGPM, o IGPM teve quase que acumulados nos últimos 12 meses 30 a 31%, então toda essa inflação que o fundo recebe, ele acaba distribuindo para os cotistas. Então, por conta disso, teve um dividend yield de 14,19%. Realmente, é impressionante. Perto do pódio, em quarto lugar, temos o URPR11, fundo gerido pela Urca Capital, comumente chamado de Urca, né? O fundo do segmento de papel. Ele é um fundo pequeno hoje, um fundo que tem aproximadamente quase 150 milhões de patrimônio líquido, vem crescendo, vem realizando emissões e a tese dele é muito clara. Ela é muito voltada ao investimento em loteamento, tá? A prioridade dele, a totalidade hoje do fundo é voltada para loteamento. E o que acontece? Ele tem um indexador voltado ao IGPM. 100% da carteira dele é voltado ao IGPM. Então, como a gente mencionou, o IGPM veio bombando aí 30, 31% nos últimos 12 meses, o fundo recebe essa inflação e tem que repassar isso para o cotista. Então, é isso que a gente vem mostrando. Mais um fundo de papel, mais um fundo que, por conta da forte inflação, vem distribuindo fortes rendimentos aos cotistas. O dividend yield dele foi de 17,17%. Impressionante. E antes da gente ir para o pódio, ver os 3 primeiros fundos imobiliários que mais pagaram, comenta aqui embaixo para mim. Algum desses 7 fundos que a gente já passou, você tem ele em carteira? E se tem, gosta? Comenta aqui embaixo e vamos falar sobre agora os 3 fundos imobiliários que estão no pódio. Os 3 fundos imobiliários que mais distribuíram nos últimos 12 meses. Vamos agora para o pódio. Em terceiro lugar, nós temos o fundo ART11, fundo gerido pelo BTG, que tem imóveis industriais e logísticos. E o que acontece? Ele distribuiu, teve um dividend yield de 20,63%, algo realmente muito forte, que não é comum, nos fundos de segmento de tijolo de logística. Então, o que isso aconteceu? O que isso se deve, Matheus? A 2 fatos. O primeiro deles é que o fundo ele realizou uma venda, ele realizou a venda de um imóvel. E o que acontece? Se o fundo ele realiza uma venda, ele precisa distribuir esse lucro para os cotistas. Então, ele teve um dividendo mais gordo por conta de uma venda de um imóvel, algo que não acontece todo mês. Mas outro ponto também é que o fundo ele vem passando por uma certa desvalorização. O fundo agora ele possui menos imóveis, naturalmente ele tem um risco maior ali dentro. E o que acontece? O fundo ele está com uma certa desvalorização. Então, lembrando sempre, dividend yield é o que o fundo distribui baseado no quanto ele está sendo negociado no mercado. O fundo ele teve uma alta distribuição porque vendeu o imóvel, e a cotação dele está caindo um pouco. Então o dividend yield foi bem alto, bem forte, 20,63%. E em segundo lugar, nós temos o fundo SPTW11, fundo de lajes corporativas de prédios comerciais, que distribuiu um dividend yield de 21,33%. Realmente foi muito forte. E o que isso se deve, Matheus? A um fato muito parecido com o caso passado que comentamos. O fundo, ele detinha 2 imóveis. E ele realizou a venda de um imóvel em Belenzinho, ele acabou vendendo. E o que aconteceu? Porque o fundo imobiliário ele vende esse imóvel, ele obrigatoriamente tem que repassar esse lucro para os cotistas. Então ele trouxe um pagamento, um dividendo muito mais gordo, muito mais forte para os cotistas. Só que acabou acontecendo, o fundo agora passou a ter um único imóvel, um único inquilino também. E por conta disso, o que acontece? O fundo ele tem um risco a mais. Os cotistas eles receberam aquele rendimento gordo, agora o fundo ele tem um risco a mais de um imóvel, um inquilino. O que acontece? Teve uma desvalorização e é aquele mesmo caso que a gente sempre menciona, dividend yield relacionado ao quanto o fundo paga, baseado no quanto ele está sendo negociado no mercado. Então, ao mesmo tempo que pagou um dividendo gordo, teve uma desvalorização no mercado por ter um risco adicional. E agora, em primeiro lugar, o fundo que mais pagou nos últimos 12 meses, o fundo que vai ganhar o pódio, o fundo que vai ganhar
ganhar a medalha de ouro. Foi quem, Matheus? Foi o XPCM11, caso emblemático no mercado de fundos imobiliários. E vamos agora contextualizar para vocês. O fundo XPCM é um fundo gerido pela XP, que detém um único imóvel localizado na região de Macaé e ele tinha um único inquilino. Esse inquilino era a Petrobras. Na região de Macaé é uma região muito forte ali a questão do gás, do petróleo, e tinha um único inquilino que era a Petrobras. O que aconteceu? A Petrobras foi lá e mandou uma carta para o XPCM, falou: ó, XPCM, eu quero rescindir o contrato, eu não tenho mais intenção de continuar no imóvel. Então o que aconteceu? O fundo, cara, vocês não têm noção, foi um caso emblemático, né? Um fundo que, assim, ele era um fundo que tinha um único imóvel, tinha um único inquilino, e é aquela história que a gente sempre fala. Naturalmente tem um risco a mais, tem um risco muito forte, porque é atrelado, sua receita, 100% da receita do fundo é atrelado a um único imóvel, um único inquilino. Então o que aconteceu? O Petrobras foi lá, rescindiu o contrato, né? E eu lembro até hoje, tá? Quando o mercado abriu às 10 horas, de 10 às 10h30, em 30 minutos o fundo caiu 50%. Caiu de 100 para 50. 55, foi algo assim emblemático. Então foi um caso de muito aprendizado, mas o fato é o seguinte, o fundo tem um dividend yield maior, de aproximadamente 24,33%. Impressionante. Por quê? O fundo ele saiu no final de 2020, então até 2020 ele estava pagando os aluguéis normais, distribuindo esse dividendo, né, para os cotistas, e ao mesmo tempo teve a rescisão contratual, que recebeu uma bolada. Então ele está distribuindo isso para os cotistas. E ao mesmo tempo a cotação dele está bem amassada no mercado. Então por isso teve esse dividendo muito forte, o dividend yield de aproximadamente 24,33%. Foi um caso emblemático de muito aprendizado. E como vocês puderam ver na lista dos 10 primeiros fundos imobiliários que mais pagaram nos últimos 12 meses, tem uma certa coincidência. Volta o vídeo e vê novamente, tem uma certa coincidência. O que aconteceu? Você vê muitos fundos de papéis. O que acontece? Os fundos de papéis, eles repassam a inflação para o cotista quase que em tempo real. O fundo ele recebe essa inflação, o IGPM ou IPCA que bombaram, principalmente o IGPM, né, que teve aproximadamente 31% nos últimos 12 meses acumulado, repassa isso para o cotista em tempo real, porque ele recebe e repassa na mesma hora, diferentemente de um fundo de tijolo, que ele vai repassar, ele vai demorar de ter esse repasse lá dentro do fundo e, consequentemente, para o cotista. E, coincidentemente, o que teve também? Os casos dos fundos que têm imóveis de tijolo foram alguns fatos de eventos atípicos, eventos que não são tão recorrentes, alguma rescisão contratual, alguma venda de imóvel, eles são obrigados a repassar isso para o fundo, e principalmente aqueles fundos que têm risco. Então, vocês puderam ver 3 coincidências: fundos de papéis que tiveram uma aceleração de índice inflacionário, principalmente pelo IGPM, e repassam isso para os cotistas. A gente vê os fundos que tiveram alguns eventos como venda de imóvel e rescisão contratual, ou fundos que têm mais risco. Então, o que a gente quis trazer para vocês? Trazer principalmente, né, os fundos que mais pagaram e explicar motivo por motivo, fundo por fundo, para vocês entenderem. Não necessariamente os fundos imobiliários que mais pagam são os melhores, e você precisa ter isso em mente. A gente quis explicar o racional, explicar a motivação por trás para você estar ciente. Então, se você gostou do vídeo, deixa o seu like aqui, espero que você tenha gostado. Se não sabia de algo, comenta aí também. E é isso, comenta também aqui embaixo se você quer ver algum tipo de vídeo diferente, algo nesse sentido. Um grande abraço e vamos nessa!